Você já percebeu como muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, estão caminhando para o abismo espiritual sem nem desconfiar? É impressionante, um engano tão bem camuflado que parece vir direto das Escrituras, mas na verdade é uma armadilha mortal. Não é exagero. Essa falsa doutrina que vou revelar agora está destruindo vidas, afastando almas de Deus e, o pior, fazendo isso sorrateiramente, como um câncer silencioso. Desde os púlpitos dos palanques e até nos pequenos grupos, essa mensagem venenosa é repetida como se fosse o próprio Evangelho, mas é um Evangelho podre, que mata, rouba e destrói. É um Evangelho maldito que seduz com promessas fáceis, mas entrega apenas desespero e condenação. E sabe o que é mais aterrorizante? A maioria dos fiéis que abraçam essa mentira sequer percebe que está sendo enganada. Esse é um erro fatal que Deus não aceita. E não é um pecado qualquer. É um pecado que arranca o Espírito Santo da vida de quem o professa. Isso mesmo. Essa doutrina falsa expulsa Deus do meio do seu coração e deixa você entregue às trevas. Muitos já caíram nessa armadilha, mas poucos têm coragem de falar sobre isso. Você pode estar achando que exagero, que essa é apenas uma interpretação diferente, uma opinião a mais dentro do cristianismo. Mas a verdade é dura. Não existe margem para relativismos quando a alma está em jogo. O preço desse erro é altíssimo, e na Bíblia Deus não hesita em condenar quem ensina ou segue esse engano. E não se trata de uma doutrina nova, inventada por algum líder controverso. Pelo contrário, ela é tão antiga quanto o tempo, tão velha quanto o próprio inimigo de nossas almas. Só que hoje essa mentira se apresenta com roupas novas, palavras bonitas e promessas atraentes, para enganar até mesmo os mais sinceros e zelosos cristãos. Nos próximos minutos, eu vou abrir seus olhos para essa verdade amarga que poucos querem encarar. Vou te mostrar quais são os sinais dessa armadilha, como ela se disfarça e por que tantas pessoas estão caminhando para a perdição sem perceber. Prepare-se para ouvir o que ninguém mais tem coragem de dizer, porque aqui não há espaço para meias verdades ou palavras suaves. Só a verdade crua, direta e necessária para salvar a sua alma. Se você acha que está seguro, pense novamente. Essa falsa doutrina pode estar dentro da sua igreja, dentro do seu coração, corroendo tudo por dentro. Acompanhe comigo, porque a próxima parte vai revelar o primeiro e mais perigoso passo dessa armadilha que está destruindo milhares de vidas ao redor do mundo. Imagine uma promessa tão sedutora que convence até os mais céticos a acreditarem. Uma palavra doce, um ensino que parece cheio de amor e misericórdia, mas que na verdade está carregado de veneno. Essa é a isca perfeita da falsa doutrina que vou te revelar. Ela se apresenta como o evangelho da prosperidade, do sucesso garantido, do livramento sem cruz. Quem nunca ouviu falar que Deus quer só bênçãos, riquezas e felicidade fácil? Que a fé é um passe livre para uma vida sem problemas? Esse pensamento não é apenas errado, ele é mortal. Muitos pregadores, líderes e até igrejas inteiras construíram seus ministérios em cima dessa mentira, espalhando uma mensagem que não passa de um conto de fadas espiritual. Eles vendem a ideia de um Deus que é apenas bom e bondoso, que nunca castiga, nunca repreende e que está sempre pronto para entregar tudo o que você quiser, se você pagar o preço certo, claro. Mas essa é a maior fraude já feita contra a igreja. Porque Deus não prometeu vida fácil, não prometeu ausência de sofrimento. Pelo contrário, Ele deixou claro que a cruz viria antes da coroa, que o caminho é estreito, difícil, cheio de provações que testam a fé até o limite. Quando as pessoas acreditam nessa falsa mensagem, elas se tornam presas fáceis para o inimigo. Abrem mão da disciplina, da santidade, do arrependimento genuíno e começam a viver uma fé superficial. Uma fé que não transforma, que não prepara para o céu, que não ensina a resistir ao mal. E pior, essa falsa doutrina desvia o olhar do verdadeiro evangelho, que é a salvação pela graça mediante a fé e o chamado ao arrependimento. Ela prega um Deus que serve ao homem, não um homem que serve a Deus. E isso é uma rebelião silenciosa contra o próprio Senhor.
Mas como reconhecer esse engano quando ele está tão misturado com palavras bíblicas? É aí que o perigo se torna real. A falsa doutrina usa versículos verdadeiros, os retira do contexto e cria um evangelho paralelo que parece legítimo. A verdade é que as promessas de Deus nunca vêm sem uma condição: a entrega total, a renúncia ao pecado e a disposição para carregar a cruz diariamente. Quem ignora isso está construindo sobre areia movediça, e o desmoronamento é inevitável. Agora que você já sabe o quão perigosa é essa doutrina disfarçada, é hora de abrir os olhos para os sinais que denunciam esse engano. Você precisa identificar essas bandeiras vermelhas para não ser arrastado para a perdição junto com as multidões. O primeiro sinal claro é o culto à facilidade. Quando a mensagem que você ouve é de que seguir a Deus é simples, confortável e garante sucesso imediato, algo está errado. O evangelho verdadeiro nunca prometeu uma vida sem luta. Pelo contrário, Jesus alertou que seria difícil, cheio de perseguições e renúncias. Outro sinal é o culto ao dinheiro como prova de bênção divina. Quando a riqueza se torna o objetivo principal da fé e o critério para medir o favor de Deus, você está diante de uma armadilha. A Bíblia fala de riquezas, sim, mas como fruto do trabalho honesto e bênção, jamais como a única prova da aprovação divina. Você também deve desconfiar de mensagens que minimizam o pecado, que fazem parecer que tudo é perdoável, sem necessidade real de arrependimento e mudança. Essa falsa doutrina incentiva uma fé leve, que aceita tudo, mas não transforma nada. Além disso, é comum que esses falsos ensinamentos promovam líderes intocáveis, quase divinizados, que nunca são questionados e que vivem em luxo enquanto prometem milagres fáceis para seus seguidores. Essa concentração de poder é um sinal claro de manipulação. Outro ponto perigoso é a distorção da Bíblia para justificar práticas mundanas, como o evangelho da autoajuda, que coloca o homem no centro, ignorando o senhorio absoluto de Cristo. Quando a mensagem vira um manual para conquistar sucesso pessoal, não para glorificar a Deus, é um sinal de alerta. Você também pode perceber essa mentira quando o foco está mais em resultados imediatos, curas, prosperidade financeira, status social, e não na transformação interna, no caráter, no amor ao próximo e na santificação. Se você sente que há uma pressão para doar, participar de campanhas financeiras milagrosas ou investir grandes quantias para receber bênçãos, tenha muito cuidado. Essa é a armadilha financeira que destrói famílias e escraviza almas. E o pior de tudo, essas falsas doutrinas costumam manipular emoções, usando medo, culpa ou falsa esperança para manter as pessoas presas, impedindo que questionem ou busquem a verdadeira palavra de Deus. Você já parou para pensar de onde veio essa mentira que parece tão verdadeira? Essa falsa doutrina não surgiu do nada. Ela tem uma origem obscura, antiga e perigosa, e entender sua raiz é essencial para não cair na armadilha. Desde os primórdios, o inimigo de nossas almas tem usado o engano para confundir, dividir e destruir a igreja. Ele sabe que atacar pela força bruta é inútil diante da verdade revelada. Então prefere infiltrar-se sorrateiramente, distorcendo a palavra e desviando o coração dos fiéis. Essa heresia maldita nasceu do desejo de transformar a fé em mercadoria, em um produto que pode ser vendido, comprado e manipulado. Surgiu em corações ambiciosos que queriam poder, dinheiro e controle, usando a religião como máscara para seus próprios interesses. Com o passar dos anos, essa doutrina se espalhou como praga, ganhando força em épocas de crise, desesperança e fome espiritual. Igrejas que deveriam ser o refúgio da verdade tornaram-se celeiros de mentira e engano. A mídia, as redes sociais e a indústria do evangelho da prosperidade ajudaram a popularizar essa mensagem falsa, misturando o sagrado com o mundano, o espiritual com o material, e confundindo os fiéis com promessas vazias. Essa raiz maldita é alimentada pela ganância, pela busca pelo sucesso fácil e pela rejeição da cruz e do sofrimento.
Ela troca o chamado para morrer para si mesmo pela ilusão do ter tudo sem esforço. Mas o pior é que, mesmo conhecendo essa origem, muitos líderes se recusam a denunciar essa doutrina, por medo, interesse ou ignorância. Isso faz com que o engano se perpetue e continue destruindo almas inocentes. Agora você já sabe que está diante de uma mentira poderosa e destrutiva, que parece cristã, mas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O que é pior do que ouvir uma mentira é ver pessoas que você ama sendo tragadas por ela. Essa falsa doutrina não é teoria. É uma realidade cruel que tem destruído famílias, arruinado sonhos e deixado milhares em ruínas espirituais. Conheço histórias que parecem saídas de um filme de horror. Pessoas que entregaram tudo o que tinham para seguir a promessa, doar seu dinheiro, seu tempo e sua dignidade, e acabaram com nada além de dor e desesperança. Casais que se separaram porque acreditaram que o Evangelho da Prosperidade resolveria todos os problemas financeiros, mas que foram abandonados com dívidas impagáveis e corações partidos. Jovens que largaram a escola ou o emprego, acreditando em milagres fáceis que nunca chegaram. Até líderes que perderam a fé verdadeira, seduzidos pelo poder e pelo prestígio que essa doutrina oferece, e que hoje vivem vidas vazias, longe da graça que um dia conheceram. A tragédia não para por aí. Muitas pessoas ficam presas em um ciclo de culpa e frustração, porque quando as bênçãos prometidas não vêm, a culpa é sempre do fiel, que não creu o suficiente ou não deu o dízimo corretamente. Esse jogo sujo mantém multidões presas, cansadas, perdidas e cada vez mais longe da salvação real. Mas o pior é que enquanto tudo isso acontece, a verdadeira mensagem de arrependimento, santidade e entrega total é sufocada, esquecida ou ridicularizada. Se você quer escapar dessa armadilha, precisa entender que fé verdadeira não é mágica, não é sorte, não é cheque em branco para viver sem responsabilidade diante de Deus. Depois de tudo que vimos até aqui, é fundamental que você entenda qual é o verdadeiro Evangelho, aquele que não engana, não ilude, não promete o impossível, mas que transforma vidas para a eternidade. O Evangelho autêntico não é uma mensagem de riqueza ou sucesso garantido. Ele é a boa notícia da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Essa verdade é dura, sim, mas é a única capaz de libertar você do pecado e do engano. Seguir Jesus é aceitar a cruz, é estar disposto a morrer para si mesmo, às vontades carnais, ao orgulho, à rebeldia. É caminhar por um caminho estreito e difícil, onde muitas vezes você enfrentará rejeição, sofrimento e provações, mas que tem a recompensa da vida eterna e da comunhão verdadeira com Deus. A graça de Deus não nos livra do sofrimento, mas nos dá força para atravessá-lo sem perder a fé. Não é uma fórmula mágica que garante tudo o que você quer. É um convite para uma transformação profunda e radical do coração. Esse Evangelho nos chama ao arrependimento verdadeiro, à mudança real de vida, e não a um jeitinho espiritual que engana e mascara o pecado. Diferente da falsa doutrina, o verdadeiro Evangelho não tem medo de confrontar o pecado e o orgulho humano. Ele não se rende às modas ou aos desejos passageiros do mundo. Você já percebeu que Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil? Ele disse claramente: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Essa é a essência da fé genuína, confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. A verdadeira bênção não é o acúmulo de riquezas ou o sucesso aparente, mas a paz interior, a esperança firme e a certeza de que, mesmo na pior tempestade, Deus está ao seu lado. Esse é o Evangelho que transforma, que cura feridas, que restaura famílias e liberta almas da escravidão do pecado e da mentira. Por isso, toda mensagem que negue o sofrimento, que prometa sucesso sem cruz, ou que transforme a fé em comércio, é uma distorção do verdadeiro Evangelho e uma porta aberta para a perdição. Agora, você já está armado com o conhecimento para discernir o que é verdadeiro e o que é falso,
Mas o caminho não termina aqui. Agora que você já sabe a gravidade da situação e conhece o verdadeiro evangelho, a pergunta que fica é: o que fazer para não cair nessa armadilha mortal? Como se proteger dessa falsa doutrina que tem levado tantas pessoas à perdição? Antes de tudo, é preciso vigilância constante. A Bíblia nos adverte: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. A vigilância espiritual é o escudo que mantém seu coração longe dos enganos do inimigo. Isso significa estudar a palavra com atenção, sem aceitar qualquer ensinamento que pareça conveniente demais. Questione, analise o contexto, compare tudo com a Bíblia inteira. Não se deixe enganar por palavras bonitas ou promessas fáceis. Outra atitude indispensável é cultivar uma vida de oração verdadeira, buscando a direção do Espírito Santo. Ele é o verdadeiro mestre, que guia o cristão na verdade e revela o que é mentira. Sem essa conexão direta com Deus, qualquer fé pode se perder no caminho. Também é fundamental se afastar de líderes e grupos que promovem essa falsa doutrina. Se você percebe que o foco está mais em dinheiro, sucesso pessoal ou milagres fáceis do que em santificação e transformação, tome cuidado e distancie-se. Não se deixe levar pelo medo ou pela culpa, mas busque ajuda em irmãos e comunidades que realmente vivem o evangelho puro, que pregam arrependimento, amor, disciplina e entrega total a Deus. E para aqueles que já caíram nessa armadilha, saiba que não está perdido. Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar e restaurar o verdadeiro filho que volta para ele de coração arrependido. O passo mais difícil pode ser reconhecer o erro, mas essa é a chave para a libertação. Confesse a verdade, peça perdão e recomece sua caminhada na luz da palavra. Além disso, você tem a missão de alertar outras pessoas. Compartilhe essa mensagem, faça com que o máximo de pessoas entenda o perigo que estão correndo. O Evangelho não é um segredo para poucos, é a salvação para muitos. Este é o momento decisivo. A hora em que você precisa fazer uma escolha consciente. Continuar preso à mentira disfarçada de Evangelho ou abraçar a verdade que liberta, mesmo que ela seja dura e desafiadora. A falsa doutrina que soa bíblica é como uma serpente venenosa. Ela seduz com suas palavras, morde com sua mentira e mata espiritualmente. Não se deixe enfeitiçar por suas promessas falsas. A perdição não é um destino inevitável, mas uma consequência de seguir o caminho errado. Deus está chamando você para fora dessa armadilha. Ele quer que você viva uma fé verdadeira, profunda, que não se baseia em emoções passageiras ou ganhos temporários, mas em um relacionamento real e transformador com Jesus Cristo. O preço de seguir a mentira é altíssimo. Almas perdidas, famílias destruídas, corações partidos e um futuro eterno longe da glória de Deus. Não seja mais uma vítima dessa armadilha maldita. Você tem o poder de decidir hoje, de se levantar, buscar a verdadeira palavra e viver uma vida que honra a Deus de verdade. A caminhada não será fácil, mas a recompensa é eterna. Se você sentiu o peso dessa mensagem, não ignore. Ore agora. Peça a Deus para abrir seus olhos, fortalecer sua fé e guiá-lo pelo caminho certo. Não adie essa decisão, porque a hora é agora. Lembre-se, o verdadeiro evangelho não é apenas um ensinamento, é vida, é salvação. É a única esperança que pode te salvar da perdição. Eu desafio você a rejeitar a falsa doutrina, a se aprofundar na palavra e a viver a fé com coragem e verdade. Sua alma vale mais do que qualquer promessa vazia que o mundo possa oferecer. Se quiser saber mais, eu preparei um material completo que aprofunda tudo o que conversamos aqui. Está disponível na descrição do vídeo. É para quem realmente quer se libertar e viver uma fé que salva. Não deixe para depois. Sua vida espiritual depende das escolhas que você faz hoje.